Sabe, existe uma mudança muito profunda, quase invisível, acontecendo exatamente agora na própria estrutura da nossa experiência humana. Se a gente pensar bem, nós passamos horas olhando para essas telas brilhantes que prometem nos conectar com o mundo inteiro. Mas o que raramente a gente para pensar, ali na quietude dos nossos quartos iluminados pela luz azul, é o que exatamente está sendo levado de nós em troca. Nessa nossa reflexão de hoje, a gente não vai olhar para a tecnologia só como um mero conjunto de ferramentas. Vamos observar o que ela está fazendo com o nosso cérebro, com a nossa atenção e com a própria essência do que nos torna humanos. Desde o século XVIII, quando Benjamin Franklin soltou aquela famosa frase "tempo é dinheiro", nós meio que compramos essa ideia como uma verdade absoluta. Mas olha, na nossa era atual, essa era de plataformatização total da vida, o nosso tempo não está apenas sendo gasto, ele está sendo sistematicamente extraído. O nosso foco, que é o nosso bem mais precioso e finito, virou simplesmente a mercadoria de maior valor no mercado moderno. E o pior de tudo é que nós estamos pagando essa conta altíssima com a nossa própria capacidade de pensar e de sentir. Bom, vamos mergulhar nisso. Parte 1. O fim do pensamento profundo. A nossa base cognitiva está mudando de um jeito fundamental. A forma como a gente processa o mundo simplesmente não é mais a mesma. E essa observação, que vem das pesquisas em neurociência analisadas pelo Nicholas Carr, vai direto na ferida. As nossas mentes estão se adaptando perfeitamente a receber informações de um jeito rápido, interrompido e extremamente superficial, exatamente como a gente consome os feeds nas redes. A gente está virando mestre em alternar o foco em frações de segundo. Mas qual é o custo silencioso disso tudo? É a atrofia da nossa capacidade de ler textos longos, de fazer conexões complexas, ou até de simplesmente sentar em silêncio e refletir sobre a nossa própria existência. E não estamos falando só de um hábito ruim que a gente pode simplesmente quebrar amanhã, viu? O negócio é biológico. A neurociência nos mostra que os nossos cérebros adultos são incrivelmente maleáveis. Tem uma pesquisa do psiquiatra Gary Small que revelou um negócio meio assustador. Eles descobriram que apenas 5 dias de uso da internet por só 1 horinha diária já causam alterações físicas na liberação dos nossos neurotransmissores e nas vias neurais do nosso córtex pré-frontal. O nosso cérebro remodela fisicamente as próprias conexões celulares para dar conta desse bombardeio constante. Aquilo que a gente usa fica mais forte, o que a gente ignora, como a contemplação profunda, simplesmente enfraquece. Sabendo de tudo isso, bate aquele questionamento inevitável, né? Se a gente sente essa exaustão mental o tempo todo, por que não simplesmente desligamos a tela? Por que continuamos ali, arrastando o dedo infinitamente madrugada fora? A resposta para isso não está numa suposta falta de força de vontade da nossa parte, mas sim na nossa biologia mais primitiva. E isso nos leva à parte 2. A arquitetura da compulsão. Isso ilustra perfeitamente o nosso ponto. O que muitas vezes nós encaramos como uma falha de caráter é, na verdade, um sequestro muito bem arquitetado da nossa biologia. A verdade é que nós fomos hackeados. Vamos analisar essa via dopaminérgica mesolímbica aqui. Esse é o circuito de recompensa fundamental do nosso cérebro, aquele mesmo circuito que evoluiu para garantir a nossa sobrevivência, buscando comida e laços sociais. As plataformas usam esquemas de reforço de razão variável, que é literalmente o mesmo princípio das máquinas de caça-níqueis de um cassino. Cada notificação, cada curtida funciona como um sinalzinho de recompensa. Ao maximizar a liberação de dopamina nesses estados de antecipação incerta, nós somos treinados, neurologicamente, a voltar sempre, buscando mais. A psiquiatra Anna Lembke define a adicção exatamente dessa maneira. E é vital a gente reconhecer isso como um vício moderno real. Sabe o que acontece quando a gente estimula de forma crônica essa nossa via de recompensa, com doses gigantescas de estímulos do algoritmo? O cérebro tenta se defender. E como ele faz isso? Ele reduz a disponibilidade dos nossos receptores de dopamina D2. O resultado prático, e eu diria até trágico disso tudo, é que a gente vai perdendo a capacidade de sentir prazer no mundo real. Uma conversa cara a cara, um pôr do sol ou a leitura de um livro perdem o brilho, parecem meio monótonos, sabe? Tudo isso porque os nossos receptores estão dessensibilizados, ali, implorando pela próxima explosão artificial de dopamina. A ironia mais sombria dessa nossa hiperconexão é exatamente esta. Nós ficamos rolando a tela buscando algum tipo de alívio e conexão autêntica e acabamos presos num loop bioquímico que nos deixa cada vez mais isolados e vazios. O que nos leva à parte 3. Sobrecarga e demência digital. Agora, o que é realmente interessante e assustador sobre isso é o custo cognitivo devastador desse estado de compulsão constante. As nossas mentes estão literalmente cedendo sobre o peso de tanta informação e dessa ilusão de que a gente pode abraçar todo o conhecimento do mundo de uma só vez.
Quando observamos como a nossa consciência funciona através da memória de trabalho, fica claro que nós temos essa crença super enraizada de que podemos ser multitarefas no ambiente digital. Mas a ciência bate o martelo. O cérebro humano simplesmente não processa fluxos simultâneos de maneira eficaz. O que a gente faz, na verdade, é uma troca rápida de tarefas. Pular do WhatsApp para um vídeo, depois para um e-mail, isso consome uma energia metabólica brutal. Existe um custo de troca neural cada vez que a gente muda de contexto. E é isso que leva a uma fadiga cognitiva profunda e a lapsos de atenção cada vez piores no nosso dia a dia. Nós chegamos num ponto tão crítico que a academia já até deu um nome para esse fenômeno. Chamam de demência digital. Estudos apontam que esse consumo desenfreado de vídeos curtos em plataformas como TikTok e Instagram destrói a nossa memória prospectiva. É muito comum a gente planejar fazer alguma coisa importante no nosso dia e, no instante seguinte de distração, esquecer completamente qual era a nossa intenção original. É a nossa capacidade de reter propósitos básicos se fragmentando na vida real. E o abismo entre o que nós fomos e o que nós estamos nos tornando fica super evidente nessa comparação. A concentração sustentada, que é o lugar onde a aprendizagem profunda e a verdadeira genialidade humana habitam, foi totalmente substituída pela atenção parcial contínua. Nós existimos hoje num estado de vigília fragmentada. O resultado não é só um declínio acadêmico ou uma queda de produtividade no trabalho, mas sim um aumento generalizado de sintomas depressivos, ansiedade e aquela sensação esmagadora de não dar conta da própria vida. Mas nós precisamos expandir a nossa visão aqui. Se os nossos neurotransmissores foram sequestrados e a nossa memória está se desfazendo, a gente tem que parar e perguntar para onde está indo o valor de toda essa atenção que nós perdemos. Quem realmente ganha com isso? Vamos entrar então na parte 4, a economia da atenção. Aqui a gente sai do nível do cérebro individual e entra de cabeça na dura realidade socioeconômica global. A nossa distração constante não é um acidente pessoal, é um modelo de negócios bilionário. E as palavras do Cal Newport ressoam como um aviso essencial para nós. Existe toda uma narrativa que tenta nos culpar. Dizem que falta disciplina, que a gente precisa de mais foco, de rotinas milagrosas, mas a grande verdade é que as nossas vulnerabilidades psicológicas mais profundas foram cirurgicamente mapeadas por indústrias gigantescas. Tem uma engenharia altamente sofisticada, financiada com bilhões de dólares, trabalhando 24 horas por dia com um único propósito em mente: garantir que a tela seja absolutamente inevitável e irresistível. Então, o ponto crucial aqui é entender a assimetria absurda desse sistema. Diariamente, a gente é bombardeado por uma quantidade infinita de conteúdo, gerando o que hoje é conhecido como infodemia. Só que a nossa capacidade biológica de prestar atenção continua sendo finita. Nessa equação moderna, a abundância externa gera miséria interna. As plataformas enriquecem absurdamente, vendendo a nossa capacidade de foco para os anunciantes, enquanto nós vamos empobrecendo a nossa habilidade de estarmos presentes nas nossas próprias vidas. O que nos leva ao nosso último ponto, parte 5, o futuro da mente humana. Diante dessa plataformização total da nossa existência, como é que a gente pode reivindicar a nossa essência humana? Vamos ver como a gente constrói isso na prática. O conceito de minimalismo digital, muito mais do que só uma série de dicas vazias de produtividade, precisa ser encarado como um verdadeiro ato de resistência. É uma questão de sobrevivência cognitiva. Gerenciar os nossos gatilhos, desativar todas aquelas interrupções constantes e afastar o telefone do nosso campo de visão, isso não é só para a gente trabalhar melhor, é para criar refúgios de silêncio na nossa mente, porque é apenas no silêncio, bem longe daquele reforço positivo intermitente, que a gente consegue reencontrar os nossos propósitos, os nossos valores e, principalmente, a nossa paz mental. Contudo, a gente precisa parar urgentemente de romantizar a culpa individual. É muito conveniente para o sistema que a gente sofra sozinho, sentindo vergonha desse nosso vício em dopamina. Mas combater de verdade a economia da atenção exige superarmos a ideia de que isso é um problema apenas pessoal. A gente precisa de uma percepção coletiva, uma união de vozes, exigindo limites éticos no design dessas tecnologias. Tudo isso para que as redes voltem a servir ao bem-estar humano e não à nossa exaustão emocional. Nós encerramos essa nossa análise com um eco no vazio dessa nossa era hiperconectada. Vamos refletir um segundo. Se a nossa capacidade de pensar lentamente, de contemplar o mistério e de formar memórias reais for gradualmente corroída por essas telas, o que exatamente vai sobrar de nós? O que seremos quando o silêncio, que é tão necessário para ouvirmos a nossa própria alma, for permanentemente banido? A decisão sobre o nosso amanhã ainda é nossa, pelo menos enquanto tivermos foco suficiente para fazê-la.